O impossível não existe para o torcedor palmeirense. O impossível não existe para o técnico Abel Ferreira. O impossível não existe para os jogadores do Palmeiras. Noite histórica. Como disse bem o Abel, como ele mesmo definiu, noite mágica. 90 minutos foi o suficiente para reverter um placar de 3-0 contra. Espetacular. É lógico, agora tá redundante a parada? Tá. Todo mundo tá falando a mesma coisa. Mas é o que tem que ser falado. Eu não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Além disso, o Palmeiras ontem, com a apresentação de ontem à noite, o Palmeiras entrou para a história. Torcedor palmeirense, guarde bem essa data. 30 de outubro de 2025. Isso aqui vai ficar para as próximas gerações. Você vai contar para o seu filho, você vai contar para o seu neto e por aí vai. O seu filho vai contar pro seu neto, que vai contar pro seu bisneto e vai passando de geração para geração. Isso ficou na história. Isso ficou marcado como o jogo da virada. Nunca numa história de Libertadores, um time numa semifinal com resultado igual ou superior a 3 gols de diferença contra, conseguiu reverter. O Palmeiras quebrou esse paradigma, quebrou outros paradigmas. Nós vamos falar tudo no jogo nesse vídeo a partir de agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos juntos para mais um vídeo. Que noite, torcedor! Que noite histórica, que noite mágica, que noite espetacular, que noite especial, né? Eu também vou, daqui a pouquinho, falar um pouco do jogo do Flamengo, né? Eu, mais uma vez, ontem não pude gravar um vídeo sobre o jogo do Flamengo, mas eu consegui assistir o jogo, vou trazer aqui nesse vídeo também. Beleza? Mas vamos começar pelo jogo do Palmeiras, né? Não dá pra duvidar desse time do Palmeiras, gente. Não dá pra duvidar. Eu não sei por que a gente ainda duvida, cara. Eu não vou mentir, eu não vou ser oportunista agora, não. Eu não acreditava que o Palmeiras pudesse fazer um placar tão elástico no tempo normal. Porque a LDU é tão bicho-papão assim? Não. Mas é uma Libertadores. A LDU não chegou numa semifinal à toa. Eu não acho a LDU o melhor time do mundo? Não. Mas, cara, é um time que muitas vezes sabe catimbar, trava o jogo, principalmente quando tá fora da altitude, até porque quando eles não têm altitude, eles são um time comum, né? Na altitude eles têm mais possibilidades. Então eu imaginava que seria muito difícil. E aí, tem outra coisa, né? Que eu preciso sempre falar. Isso eu fico à vontade pra falar, porque eu sempre falei aqui. O mental é o 0-1. Eu sempre ouvi essa história e é verdade. Cada vez mais eu acredito nisso. Você pode ter técnica, você pode ter tática, você pode ter treinado a semana inteira, mas se não tiver a cabeça no lugar, irmão, pra reverter um placar desse aí, numa semifinal de Libertadores, com o jogo tenso do jeito que tava, você não reverte, não. Mas o Palmeiras é muito melhor que a LDU. Eu também acho. Se você pegar o time do Palmeiras coletivamente, é um time mais preparado, é um time mais ajustado, é um time que tem jogadores decisivos e tal, tem um maior poder financeiro. Só que é o seguinte, cara, o jogo ontem era tenso. Era tenso. O Palmeiras podia se complicar ontem tranquilamente. Imagina só se tem um jogador expulso ali. Se o time entra pilhado demais, alguém dá uma entrada mais forte, algum jogador é expulso, algum jogador cai na pilha dos caras da equipe equatoriana, acaba tomando um cartão vermelho. Imagina só. Palmeiras ontem foi cirúrgico. Claro que teve momentos tensos no jogo. Teve muitos momentos tensos. E todo mundo ontem fez o seu papel. Todo mundo ontem. Até o Flávio Lopes, que não foi tão bem no jogo, na minha opinião. Mas o que esse cara arrastou, catimbou, entrou também foi um dos caras que entrou na mente dos caras da LDU. E isso também conta. Você precisa de tudo num jogo como esse. E o Palmeiras ontem teve tudo. O Palmeiras ontem teve a sua torcida, estádio lotado, a torcida cantando desde o primeiro minuto. Aliás, antes, né? A torcida foi buscar o time praticamente no CT. E veio trazer o time, carregar o time no colo praticamente até o estádio. Depois, durante o jogo, cantou o jogo inteiro. Cara, eu tava ouvindo o jogo ontem pelo rádio. E o som, a transmissão de rádio parece que te transporta para dentro do estádio, né? Eu tava com fone no ouvido. Transmissão, o som ambiente ali, cara, olha, foi muito grandioso o que a torcida do Palmeiras fez ontem. Foi muito grandioso. E dentro do campo os jogadores responderam, né? Eu tava até comentando com alguns amigos antes do jogo. Falava assim, cara, eu sinceramente, eu acho que se o Palmeiras conseguir levar o jogo para os pênaltis, fazer 3-0 e levar para os pênaltis, tá maravilhoso. Se fizer 4, melhor ainda. Mas
eu acho muito difícil. É um resultado... Claro que dá, é futebol. É futebol. Mas é muito difícil você fazer um resultado desse numa semifinal de Libertadores, né? Numa semifinal de Libertadores. E o Palmeiras conseguiu fazer isso. O Palmeiras conseguiu fazer esse resultado. E outra coisa, hein? Eu tava falando até ontem ali pros meus amigos, falei, gente, antes do jogo, falei, gente, o Palmeiras precisa fazer um gol no máximo até 20 minutos do primeiro tempo. Precisa fazer o primeiro gol, porque daí você já traz o jogo pra você, já baixa um pouco a ansiedade. Oh, beleza, conseguimos o primeiro, agora vamos tentar fazer o segundo. Aliás, ontem era pra ter sido mais. O Vitor Roque perde um gol ontem pra mim na cara do goleiro. Num contra-ataque 3 contra 1. O Alan, aliás, eu vou falar desse Alan já, mas só pra não perder o fio. O Alan rouba a bola, desarma, toca no Vitor Roque. Cara, 3 contra 1. Tá ele, o Alan do outro lado e o goleiro. O Vitor Roque bate pro gol, ele bate nos... Se ele rola do lado, o Alan tá sozinho pra fazer o gol. Tá sozinho pra fazer o gol. E... Só que aí tem coisas que o destino reserva que você não entende, né? Aliás, eu não perdi o fio da meada, não vou falar do Alan, mas... Cara, e depois do terceiro gol, antes de eu falar do Alan, de quem que é o passe pro gol do Veiga? A bola começa... A jogada começa com o Andrés, que toca, que dá um belo de um passe pro Vitor Roque. Ele perde o ângulo na ponta esquerda e tal. Dá pra trás, o Rafael Veiga chega batendo. Outro cara decisivo. Entrou no segundo tempo. Vou falar dele também já. Mas vamos falar do Alan. O Alan, muita gente já vinha comentando. Pô, esse cara podia ser titular. Ele entrou bem no segundo tempo contra o Cruzeiro. Ele entrou bem em outros jogos no segundo tempo. Pô, legal. Ontem, esse cara entrou e pôs o jogo no bolso. Titular, tudo. Colocou o jogo no bolso. O jogo era dele ontem. O que esse cara jogou ontem ali do lado direito foi uma enormidade. E o Palmeiras ontem, se você for olhar, o Alan jogou mais como um ponta. Eu até acompanhei ontem o pós-jogo, vários comentários e tal. Eu gosto de acompanhar e tudo. E eu não lembro quem foi que falou na hora. Acho que foi o Alan Simon. Vou dar o crédito aqui a quem merece. O xará do Alan, inclusive. Numa live que ele fez ontem à noite, no canal dele. Ele tava jogando de ponta. E o Palmeiras ontem, além do Alan estar jogando de ponta, o Palmeiras foi no esquema kamikaze, meu irmão. Kamikaze. É pro tudo ou nada. Tinha só os 3 zagueiros ali, que era o Fux, o Murilo e o Gustavo Gomes. E o Andreas Pereira fazendo a função ali de um volante, de um meia, sabe lá Deus o quê. Porque ele jogava, quando tinha a bola ele tentava armar, e quando não tinha a bola ele ficava ali na contenção. E o Palmeiras, cara, e outra coisa, naquela de cada um pega um. Eu tava acompanhando a transmissão da Rádio Band News ontem, o Leonardo Fontes até falou isso durante a transmissão. Se alguém errar aí, lascou. Porque cada um marcando um, cada um jogando no mano com o outro ali. Não tinha muita margem pra erro. E o Palmeiras ontem foi perfeito. O Alan jogou muita bola. Muita bola. O pênalti que ele sofre no quarto gol, eu diria pra você que ele foi parte fundamental pra decidir a classificação pro Palmeiras. Fundamental. A jogada que ele tira, até na hora do lance, o Marcelo Dota narrando o jogo na Band News, eu tô ouvindo o jogo, e ele fala, o Alan teve momentos de garrincha no Allianz Parque. Porque ele vai driblando, cara, num espaço entre, sei lá, 4 jogadores, 3 jogadores, ele sai de todo mundo. Não restou alternativa pro jogador equatoriano se não fazer o pênalti. Tinha que fazer o pênalti. Palmeiras tem o pênalti, aí agora eu vou chegar pra falar do Veiga. O Veiga, criticado pela torcida, vinha jogando muito mal, é verdade. Fisicamente ele não vem bem, já tem um tempo. Não é de agora, de um ano e pouquinho pra cá. Né? Vem de alguns lampejos. Mas na hora da decisão, ontem ele apareceu. Entrou no segundo tempo, faz o terceiro gol. No pênalti ele assume a responsabilidade, vai lá, bate. No meio do gol, faz o quarto gol. Cara, resolve a parada pro time do Palmeiras. O Palmeiras vai pra final. Que jogador é o Veiga? Que jogador? Merece ser criticado? Tava merecendo ser criticado? Tava. Mas não ser escorraçado como alguns torcedores estavam fazendo. Ah, já deu pra ele no Palmeiras e tal. Mesma coisa com o Rony.
Tudo bem que o Rony do Atlético Mineiro não tá bem, mas assim, às vezes falta um pouco mais de consideração pelos serviços prestados, né? Para um jogador. Mesma coisa aconteceu com o Abel Ferreira. Cadê os caras da organizada que mandaram Abel tomar naquele lugar? Cadê? Ontem, e outro capítulo à parte, né? O Abel Ferreira acompanhou a coletiva dele ontem, se emocionou. Olha, o Abel, inclusive ontem foi muito emblemático, né? Também falaram isso ontem, eu tava acompanhando e é verdade. 5 anos que o Abel fez comandando o Palmeiras no dia de ontem. E aí uma classificação épica desse jeito é muito significante, cara. Significa demais isso. Isso marca muito, sabe? E ontem, quando acabou o jogo, você viu o Abel lá, os prantos na beira do campo, chorando ali e tal, com os jogadores. Cara, e depois na coletiva, um cara que... E assim, cara, o Abel às vezes passa do ponto, em muitos pontos passa. Às vezes é um cara que chega na coletiva, fala o que eu acho que não deveria falar em alguns momentos. Acho que ele erra o tom em muitas situações. Mas, cara, quando você vê um cara falar da família daquele jeito, isso me toca muito, cara, profundamente. Porque eu sou um cara muito família também, né? Ele até fala, os brasileiros são muito família, eu também sou muito família. Ele fala na coletiva isso, eu tava acompanhando a coletiva ontem. E isso me tocou profundamente. Foi espetacular o que falou o Abel Ferreira ontem. O Abel mais humano, o Abel mais ele ali e tal, deixando o coração falar um pouco num momento tão especial como aquele. Se o Palmeiras vai ser campeão, eu não sei. Se o Palmeiras vai sair de lá com o título, é contra o Flamengo, gente. Mais uma final. Aliás, outro dado, né? O Palmeiras e o Flamengo chegam em uma final. O Palmeiras chega em uma final de Libertadores nesse novo formato, agora com final única e tal, pela terceira vez. O Flamengo chega pela quarta. O Palmeiras ele vai pra final em 2020, ganha do Santos. Em 2021, ganha do Flamengo. E chega agora. O Flamengo vai pra final em 2019, ganha do River Plate. 2021 ganha, perde pro Palmeiras. 22 ganha do Atlético Paranaense. E chega agora para disputar uma final em Lima. Até então tá previsto para ser em Lima a final, se nada mudar, né? Aonde o Flamengo ganhou uma Libertadores após 38 anos, nessa retomada toda aí em 2019. Então, assim, é muito especial, é muito bacana o que a gente tá vendo. É muito legal o que a gente tá vendo. E o Brasil agora chega a 25 títulos da Libertadores, né? Nos últimos 7 anos, só deu o Brasil na final. E não é que deu o Brasil na final somente. Brasil na final nos últimos 7 anos, desde 2018, né? Porque 18 foi a última final que 2 argentinos estiveram lá e nenhum brasileiro teve, né? Que foi River Plate e Boca Juniors. 2019 pra cá, Flamengo e River, Flamengo campeão. Palmeiras e Santos, Palmeiras campeão. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras campeão. Flamengo Atlético Paranaense, Flamengo campeão. Fluminense e Boca, Fluminense campeão. Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo campeão. Isso é muito especial pro futebol brasileiro, né? Muito legal. Bom, é isso. Falando um pouquinho do jogo do Flamengo, depois eu faço as minhas considerações finais, mas eu preciso falar do jogo do Flamengo aqui também, que fez um jogo contra o Racing na quarta-feira e um jogo onde se você pega o jogo, não foi um jogo tecnicamente maravilhoso, não foi um jogo tecnicamente fantástico de encher os olhos, muito longe disso, mas foi um jogo onde o Flamengo conseguiu se defender bem, apesar do Racing chegar principalmente com lançamentos longos e bola alta ali e tal, mas o Flamengo conseguiu se proteger, se defender muito bem. Quando tinha bola, chegou a estocar ali no primeiro tempo, depois teve a expulsão do Plata no segundo tempo, que acabou com tudo, em termos de ataque e tal. O Flamengo só se preocupou em se defender, com um jogador a menos, né? E o Flamengo chega para essa final com muita moral também. Primeiro, Flamengo e Palmeiras brigam pelo título brasileiro hoje cabeça a cabeça. Segundo, o Flamengo tem pra final da Libertadores um histórico favorável em Lima. Ganhou o segundo campeonato da Libertadores lá. E, cara, tem muita coisa em jogo. Vai ser um jogo espetacular. Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo fantástico, um jogo fenomenal. O Flamengo tem... hoje dá pra dizer que o Flamengo tem time, pra mim, em termos de individualidade, melhor do que o time do Palmeiras, mas o coletivo do Palmeiras e o mental do Palmeiras é muito forte. É difícil você ganhar do Palmeiras em jogo de decisão. É muito difícil. Você pode ganhar? Pode.
Pode, mas é difícil. O Flamengo é um time que pode chegar lá e ganhar do Palmeiras tranquilamente, como o Palmeiras pode ganhar do Flamengo tranquilamente. Não tem favorito. Quem vencer aí, tá em boas mãos o título da Libertadores da América. Não tem muito o que dizer. Espetacular o que fez Palmeiras ontem, espetacular e o que fez o Palmeiras na Libertadores da América, com uma campanha espetacular. Se você pega, por exemplo, a campanha do Palmeiras, venceu os 6 jogos da primeira fase, 100% de aproveitamento, foi lá pra Lima pegar o Universitário, tocou 4, no Allianz Parque fez um jogo ali meio que pra cumprir tabela, 0-0 e tal, venceu o River, os 2 jogos, tanto lá em Buenos Aires quanto em São Paulo, perdeu pra LDU no primeiro jogo, num jogo onde deu tudo errado pro Palmeiras, uma pane, um apagão, sei lá o que deu, uma cagada total, mas ontem reverteu. E o Flamengo, ele sai de uma campanha não muito boa no grupo, inclusive, da LDU. Tá? A LDU foi primeiro nessa chave do Flamengo, o Flamengo foi segundo. Mas o Flamengo vem passando. Pega o Inter, passa tranquilo. Pega o Estudiantes, tem um pouco de dificuldade, consegue passar. Pega o Racing, consegue passar. E agora chega nessa final. Vai ser 2 jogos espetaculares. Espetaculares. Tá certo? Então é isso, pessoal. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo o que você achou desses jogos todos. Fica à vontade e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.